Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos continuar aí falando sobre digestão? Lembrar que hoje a gente começa o nosso módulo 5, que começa lá na página 301, tá? Então, na aula passada, nós fizemos a introdução à digestão e começamos já a falar do processo, né? Processo que iniciava na boca, falamos aí dos mecanismos da digestão química e mecânica que acontece na boca. Falamos também sobre a faringe, que é a estrutura comum do sistema respiratório e digestório, que garante que o bolo alimentar siga em direção ao sistema digestório pela presença da epiglote. E agora nós vamos falar então, dar continuidade ao processo de digestão, tá? Módulo 5, página 301, a digestão dos alimentos 2. Muito bem, então nós vimos que o alimento passou pela faringe e agora ele vai seguir aqui pelo esôfago, que é esse tubo comprido, tá? Aqui no esôfago, pessoal, não vai existir a digestão química, apenas a digestão mecânica. Essa digestão vai acontecer graças aos movimentos peristálticos. O que é movimento peristáltico? Lá na parede interna do esôfago, nós temos vários músculos e esses músculos trabalham fazendo a contração e o relaxamento dos músculos, tá? Com essa contração e relaxamento, quando contrai, o esôfago empurra o bolo alimentar para baixo, tá? Porque o objetivo do esôfago é fazer com que o alimento chegue até o nosso estômago. Então, os movimentos peristálticos são movimentos de contração e relaxamento do músculo, né? Que vai fazer vai dar esse empurrão para que o alimento possa aí chegar até o nosso estômago, certo? Então, no esôfago, apenas a digestão mecânica pelos movimentos peristálticos. Muito bem, vamos então, o alimento chegou no nosso estômago, tá? No estômago, gente, nós temos aí, a partir do momento que o alimento chega no estômago, nós temos duas válvulas, que também chamadas de esfíncteres, tá? A válvula esofágica, ou esfíncter esofágico, e o esfíncter piloro, tá? Também chamado de válvulas, tanto faz. Quando o alimento chega aqui do esôfago para o estômago, esse alimento, essa válvula aqui, ela se fecha. Para quê? Para impedir que esse alimento volte e tenha o conhecido refluxo, tá? Pessoas que sofrem de refluxo geralmente pode ser porque essa válvula aqui, ou esfíncter, não está funcionando direito. Então, essa válvula ela se abre para que o alimento chegue aqui. O alimento chegou, ela se fecha. E essa aqui de baixo só vai se abrir depois que aconteceram todos os processos no estômago e aí sim o alimento pode ir para o intestino delgado, certo? Muito bem. No estômago, nós temos a produção de suco gástrico e anotem isso aí que é muito importante. Suco gástrico composto por ácido clorídrico e por pepsina. Qual que é a função do ácido clorídrico? Ele tem a função antisséptica. O que é isso? Se por um acaso, junto com o bolo alimentar, tiver vindo micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, esse ácido clorídrico, ele destrói esses micro-organismos, tá? Então, essa é a ação antisséptica, ele mata esses micro-organismos. E lembra lá, se a gente joga cloro na piscina, o que acontece, gente? O cloro, ele mata os micro-organismos. Então, tudo que tem cloro tem essa ação antisséptica, certo? Muito bem. Nós temos também a presença, a outra função do ácido clorídrico é ativar a pepsina, que é a enzima que a gente vai falar, tá? Então, o ácido clorídrico tem a função antisséptica, eliminar qualquer micro-organismo que possa estar aí, e também a função de ativar a pepsina, certo? Pepsina, enzima que vai fazer a digestão das proteínas no estômago. O que a pepsina faz? Ela pega as proteínas e transforma essas proteínas, que tem uma molécula grande, transforma essas proteínas em peptídeos, que são
proteínas de moléculas menores. Então, a pepsina vai realizar a digestão química dentro do estômago, a digestão apenas de proteínas, pegando proteína e transformando em peptídeos, certo? Então, a importância do estômago é justamente fazer aí a produção do suco gástrico contendo esse ácido clorídrico e a pepsina. Outra coisa interessante também sobre o estômago, a parede interna aqui do estômago, tá? Todo o estômago, ele é revestido por uma estrutura chamada mucina, tá? Essa mucina, gente, ela é uma parede muito resistente. Por quê? Porque esse suco gástrico, como ele é ácido, ele podia corroer a própria parede do estômago. Para que não aconteça isso, a gente tem essa proteção de mucina, né? Essa camada chamada mucina. Porém, algumas pessoas, por fatores diferentes aí, como hábitos alimentares, ou então predisposição genética, pode ser que tenha um comprometimento nessa mucina e aí a pessoa pode ter vários tipos de problemas. Quais são eles? Pode ter uma gastrite, pode ter úlcera ou até mesmo desenvolver um câncer de estômago, certo? Muito bem, terminou então a digestão química no estômago. Lembrar que o estômago também realiza a digestão mecânica, tá? Então o estômago também tem os músculos que vão fazer aqueles movimentos peristálticos, ou seja, no estômago acontecem os dois tipos de digestão, tanto química quanto mecânica. Aí, gente, nós vamos ter o nosso alimento, né, passando pro nosso intestino delgado. E aí prestem atenção, porque muitas transformações vão acontecer. Então, o intestino delgado é esse emaranhado, essa estrutura aqui de emaranhado. Esse intestino delgado, ele apresenta aproximadamente de 6 a 7 metros, ou seja, é bem grande, e é isso mesmo, tá? E ele tem 3 porções. Porção inicial do duodeno, aí vem o jejum e o ilho. 3 porções. Qual que é a função do intestino delgado? São 2. Finalizar a digestão, tá? Então ele vai encerrar todas as transformações e ele também vai fazer a absorção dos nutrientes. Já que todos os nutrientes vão chegar na menor porção, né? Na forma que a célula consegue utilizar, aí depois acontece também no intestino delgado a absorção de nutrientes. Então essas são as 2 funções do intestino delgado. Aí vocês podem falar, professora, mas como que se o intestino delgado tem 6, 7 metros, como que ele cabe no meu corpo? As células do intestino delgado apresentam o que a gente chama de microvilosidades. O que é isso? As células dele não têm uma superfície lisa, as células dele têm as microvilosidades, que é como se fossem aqui os meus dedos, tá? Então parecem os meus dedos. Por que isso? Essas microvilosidades, a vantagem delas é que elas aumentam a superfície de absorção dos nutrientes. Por quê? Se eu tivesse uma superfície assim, esse meu nutriente só conseguiria ser absorvido por essa área, tá? Se eu tenho células com essas microvelocidades, o meu nutriente tem muito mais espaço para ser absorvido. Ele pode ser absorvido por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ou seja, as microvilosidades aumentam a superfície, aumentando o poder de absorção, porque a absorção vai ser justamente uma das funções do intestino delgado, tá? Então, microvilosidades, só o intestino delgado que tem essas microvilosidades, certo? Aí vamos ver então como que o intestino delgado ele finaliza a digestão. Então, primeira coisa, o que o intestino delgado faz? Aí ele vai receber 2 secreções. Uma é o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e o outro é o suco entérico, produzido pelo próprio intestino delgado. Vamos para o suco pancreático primeiro. Suco pancreático, produzido pelo pâncreas, lembra que o pâncreas é uma glândula anexa, tá? Esse é o pâncreas que produz o suco pancreático e libera aqui para o intestino delgado. Esse suco pancreático, gente, ele tem uma série de enzimas e anotem aí porque é importante.
Vamos lá. Primeira enzima, amilase pancreática. O que ela vai fazer? A mesma função da amilase salivar. Ela vai pegar o amido e transformar em maltose. Pega um polissacarídeo e transforma em um disacarídeo. Além do mais, ela tem também a tripsina e quimiotripsina. O que essas enzimas fazem? Pega as proteínas e transforma essas proteínas em peptídeos, que são proteínas menores, do mesmo jeito que a pepsina faz. Então, a tripsina e quimiotripsina pegam as proteínas e transformam em peptídeos. E aí a gente tem pela primeira vez a digestão de lipídios, das células de gordura, pela ação da lipase. O que a lipase faz? Pega os lipídios e transforma em ácidos graxos e glicerol. Lembrando que ácidos graxos e glicerol já é a menor molécula possível de lipídios. Portanto, a digestão de lipídios acontece no intestino delgado. Ela começa e finaliza no intestino delgado pela ação da lipase, tá? Porém, tem uma substância que ajuda no funcionamento da lipase, que é quem? A bile. Então, a bile, a gente tem aqui o fígado, a vesícula biliar, que é esse coisinho, essa estruturinha verde, e essa vesícula biliar, ela produz a bile. O que a bile faz, gente? A bile, ela não vai digerir a gordura, mas ela facilita a digestão da gordura. Como que ela facilita? Vamos observar esse esquema aqui. Então, a gente tem uma célula de gordura, uma célula bem grande de gordura, uma célula não, né? Uma gota de gordura. E aí, a bile faz com que essa única gota se transforme nessas outras gotículas, tá? Por quê? Porque aí a lipase vem aqui e é muito mais fácil a lipase atuar nessas gotículas do que nessa, tá? Então, prestem atenção. A bile que é produzida na vesícula biliar, ela não digere gorduras, mas ela divide a gordura. Esse processo a gente chama de emulsificação. Então, ela faz a emulsificação da gordura para que a lipase possa lá fazer a digestão, transformando em ácidos graxos e glicerol de forma muito mais rápida, tá? Então, esse é o suco pancreático. Muito bem. Aí começa a ser liberado o suco entérico. Suco entérico que é produzido pelo próprio intestino delgado. Esse suco entérico, gente, vai finalizar a digestão, ou seja, vai transformar todas as substâncias na menor molécula possível daquele tipo de nutriente. Então, anotem aí as enzimas presentes no suco entérico. Primeira enzima, maltase. O que a maltase faz? Pega a maltose e transforma em glicose. Maltose de sacarídeo, glicose monossacarídeo. Menor molécula de carboidrato. Aí nós também temos a ação da sacarase. O que a sacarase faz? Pega a sacarose, que é um disacarídeo, e transforma essa sacarose em glicose e em frutose, ambas monossacarídeos. Aí temos a ação da lactase. O que a lactase faz? Pega a lactose, que é um disacarídeo, e transforma em glicose e galactose, também as duas monossacarídeos. E aí, de lipídios a gente não tem digestão, porque o suco pancreático já fez com a ação da lipase. Aí nós temos a peptidase. O que a peptidase faz? Pega os peptídeos e transforma em aminoácidos. Aminoácido é a menor molécula possível de uma proteína. Ou seja, suco entérico tem as enzimas maltase, sacarase, lactase e a peptidase. Essas três primeiras atuando na digestão de carboidratos e a última atuando na última transformação de moléculas de proteína, certo? Aí, pessoal, todas essas transformações, essas reações aí das enzimas acontecem no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Acabou de atuar, as enzimas já fizeram todas as transformações,
o resultado disso, né, que a gente agora chama de quilo, vai para as outras porções do intestino delgado, que é o jejuno e o ilho. Nessas porções ocorre a absorção desses nutrientes já muito pequenininhos para que as células usem e faça aí a produção de energia celular, ou seja, para nos manter vivos, certo? Aí vocês vão me falar, a digestão acabou? Não, porque a gente ainda tem o intestino grosso, né? O que acontece aqui no intestino grosso? Vamos lá para o esqueminha. Intestino grosso está ao redor do intestino delgado. O que esse intestino grosso faz? Duas funções. Então, ó, o intestino grosso, ele é tudo isso aqui e ele vai terminar aqui no reto e, por fim, o ânus. Quais são as funções do intestino grosso? Duas. Primeira, a absorção de água, sais minerais e vitaminas, tá? E a segunda, formação das fezes. Como que ele vai formar essas fezes? Então chega esse quilo, que é uma substância bem líquida, meio branca, meio leitosa, assim, e no intestino, e ele vai percorrer todo o intestino grosso. Durante esse percurso, as células do intestino grosso começam a absorver água. Toda essa água aí desse quilo, ele começa a absorver. Absorvendo essa água, ele está absorvendo junto sais minerais e vitaminas. Acontece que, como ele vai retirando a água, isso vai virando uma massa, tá? Uma massa de nutrientes que não foram digeridos ou nutrientes que o corpo não consegue digerir, vai formando uma massa. E essa massa, ela chega à textura de fezes, tá? Forma, então, as nossas fezes. E aí, terminou, essas fezes elas vão em direção ao reto até serem eliminadas pelo ânus. Ainda vai ter água? Vai, mas uma quantidade bem menor do que chegou. E aí essa textura das fezes depende muito do tempo que levou aqui durante esse percurso, tá? Se falar assim, a pessoa comeu e ela já evacuou, ela já eliminou, já fez as fezes, essas fezes vão estar em forma de diarreia. Por quê? Porque não deu tempo do intestino grosso a absorver a água, os sais minerais, tá? E aí sai uma grande quantidade de água junto com as fezes. Agora, se demora bastante aqui esse percurso, se demora muito as fezes para sair, essas fezes vão sair secas, né? Essas fezes vão estar secas, que é a famosa prisão de ventre. Por quê? Porque ela ficou tão aqui, essa maçaroca ficou tanto tempo aqui, que as células foram absorvendo essa água cada vez mais. E aí existe a textura muito mais seca, de fezes muito mais secas. Às vezes tem até dificuldade ao evacuar, tá? Então a textura depende do tempo, de quanto tempo ficou aí no intestino grosso, certo? E aí a gente elimina esses resíduos. Por isso que as fezes, elas são nutritivas, elas têm compostos orgânicos. Por quê? Porque eu tenho o resto de alimento que não foi digerido ou de alimento que o corpo não consegue digerir. Então existem nutrientes, existem bactérias nas fezes, existem, mas também tem nutrientes, tá? Que podem aí servir para serem usados, por exemplo, de adubo, porque é rico em compostos orgânicos. Então aí a gente finaliza a nossa digestão, né? Então, vendo que no estômago eu tenho a digestão química de proteínas, no intestino delgado eu tenho a digestão, a finalização da digestão de todos os componentes, né? E no intestino grosso eu não tenho mais digestão. Na verdade, agora é só formação de fezes e absorção de águas e sais minerais. Fígado e pâncreas, que são as glândulas anexas. Fígado, lá na vesícula biliar, ele produz a bile e o pâncreas produz o suco pancreático. As duas substâncias vão atuar lá no intestino delgado, tá? Cada uma fazendo a sua função. A bile emulsificando as gorduras e o suco pancreático com aquela série de enzimas que vão fazer a digestão química lá dentro do intestino delgado. Pessoal, então é isso, né? Tem bastante informação, né? O que pega aí principalmente são as enzimas. O que aconselho vocês a fazerem? Faça uma tabela de enzimas, tá? Coloca assim, enzima, pega essa substância, transforma nessa e o órgão onde ela atua. Exemplo,
Nome da enzima, amilase salivar. Que substância que ela pega? O amido. Transforma em quê? Em maltose. Onde ela faz isso? Na boca. Vocês organizando as enzimas em uma forma de tabela, vai ficar muito mais fácil vocês verem como que funciona a digestão, né? Ver as etapas da digestão e também memorizar, né? Quando a gente organiza, a gente consegue bater o olho e falar, aqui é assim, aqui é assim. Então, eu aconselho vocês fazerem essa tabelinha, tá? Atividades do dia, vamos lá. Página 307, 308 e 309, tudo, tá? Façam essa tabelinha no caderno de forma horizontal, façam essa tabela bem feitinha, tá? Porque depois serve para vocês estudarem. Terminou a atividade, manda foto. Essa foi a turma que menos mandou foto. Pessoal que não está mandando foto, eu considero que não fez, tá? Então, mandem foto das atividades, página 307, 308 e 309. Façam as questões do plural, tá? Organizem o caderno, anotem as informações da minha explicação. E, gente, próxima aula, a gente começa com o caderno 2, com a apostila 2, tá? Então, prestem atenção aí, apostila 2, a gente encerrou a apostila 1, próxima aula, apostila 2, a gente começa pelo sistema respiratório, certo? Vejam aí se a apostila 2 está disponível para vocês. Lá na plataforma do Plural, vocês têm lá cadernos digitais. Confiram aí se a apostila 2 está aparecendo para vocês, tá bom? Que na aula que vem a gente começa nela. Pessoal, saudades de vocês, fiquem todos com Deus. Um beijão e até a próxima aula.